pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria ler com você a partir do capítulo 1. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí. 1 Coríntios, capítulo 1. Deixe, por favor, a sua Bíblia aberta aí. Estamos, desde a semana passada, falando sobre santificação. Aqui na igreja, o amor diligente de Deus pelo seu povo. Semana passada falamos sobre o coração do verdadeiro pastor, o tema, e hoje, dentro deste assunto santificação, queremos falar sobre a ênfase perdida ou a ênfase que se perdeu. Domingo passado eu comecei fazendo uma pergunta aos irmãos, uma pergunta extremamente pertinente, uma pergunta salutar, a fim de descobrir ou a fim de revelar o coração de um verdadeiro pastor. Qual deve ser a maior obsessão de um verdadeiro pastor? E nós discorremos sobre isso. E a conclusão que chegamos foi: a obsessão de um verdadeiro pastor, ou de um coração de um verdadeiro pastor, deve ser conduzir os crentes a fim de que se tornem semelhantes a Cristo. Não existe outra obsessão primordial na vida de um pastor. Sendo assim, a santificação ou a santidade, ela é extremamente importante, eu diria, essencial para a vida cristã. E isto é tão verdadeiro que a própria Escritura trata esta questão, isto é, a santidade, como a marca de identificação do verdadeiro crente. O crente, ele tem várias coisas ao seu respeito, mas existe uma coisa específica que diz da sua identidade, que diz da sua natureza, que diz quem ele é. E aí sim, trata da sua identidade, e eu queria ler com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Eu queria ler apenas 2 versículos desse texto, que vai mostrar a identidade de um crente de verdade. Se você quiser saber se uma pessoa é crente de verdade, leia esse texto, que trata a respeito do verdadeiro crente. O apóstolo Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos, o quê? Santificados em Cristo Jesus e chamados para quê? Para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Pai amado, de amor e de misericórdia, louvamos o teu nome, porque sabemos que a Bíblia nos identifica, ela diz quem somos, ela diz qual a nossa identidade, ela revela que nós temos uma carteira de identidade, ela nos identifica, ela diz quem somos, e é isto que nós queremos nessa noite falar, explorar, em nome de Jesus, amém e amém. Hoje eu vou pregar um sermão temático diferente, um sermão temático com tema, mas sem ponto. De modo que eu preciso que você esteja atento a cada frase, a cada coisa que eu vou dizer a você. Então preste muita atenção. O apóstolo Paulo identifica os crentes em Jesus Cristo como santificados.
O que traz a identidade de um crente é se ele é ou não um santo. Detalhe, quando Paulo se refere aos coríntios, quando ele escreve aos coríntios, quando ele se dirige àqueles amados irmãos, ele não está tratando de uma classe especial, altamente evoluída de crentes. Não. Ele está falando com os crentes da igreja. Ele está falando com todos aqueles que pertencem à igreja de Corinto. Os santos. Os chamados para serem santos. E aqui ele está destacando uma verdade extremamente importante para nós. Todo cristão, todo crente verdadeiro, genuíno, é um santo. Esta santidade, ela não é meritória. Eu não consegui esta santidade. A santidade do crente é uma santidade que a gente chama, teologicamente falando, de posicional. Você não é santo de per si, em si mesmo, mas você foi transformado, ou está sendo transformado em um santo. Portanto, todo aquele que foi alcançado e lavado pelo sangue do Cordeiro é chamado na Bíblia, nas Escrituras, de santo. Toda pessoa a quem falta uma boa dose de santidade não é crente. É isso mesmo que você ouviu. Toda pessoa a quem falta uma boa dose de santidade não é crente. Independentemente da sua confissão doutrinária. Independentemente da confissão que ela professa. Independentemente se ela dá dízimo ou não. Independentemente se ela vai ou não à igreja todos os domingos. Ser cristão é muito mais do que cumprir obrigações religiosas. Muitos cumprem obrigações religiosas no Brasil e no mundo. Sobretudo no Brasil, que é um país extremamente sincrético, de várias ideias religiosas. E algumas pessoas são extremamente rigorosas quanto à sua fé. Cumprem as suas obrigações à risca. Para corroborar com isto que eu estou afirmando, que eu estou dizendo, olhe a declaração do próprio Cristo a este respeito em Atos capítulo 26, 16 a 18. Nós vamos ler vários textos hoje. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os... E o quê? Convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são o quê? Santificados pela fé em mim. Crente que não é santificado não é crente. Não importa as obrigações religiosas que ele cumpra. A Escritura, meus amados irmãos, deixa claro que aquele que não é santo, ou seja, aquele que é desprovido de qualquer desejo de retidão, não tem parte com Jesus de Nazaré. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículos 7 a 10. 1 João, olha o que diz lá.
Achou? Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica ou não vive na prática, não vive pecando, porque a semente de Deus permanece nele, a semente do Evangelho é eterna. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Versículo 10, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Meus amados e queridos irmãos, a Escritura deixa claro que aquele que não é santo, aquele que é desprovido do mínimo de desejo de retidão, de ser parecido ou semelhante a Cristo, não tem parte com Ele. Por isso, o Novo Testamento está cheio. O Novo Testamento está repleto de exortações para que busquemos ser santos. Crente que não tem o desejo de ser santo, que não quer ser igual a Jesus, precisa questionar a sua salvação. A Bíblia, a Escritura Sagrada, não nos promete vitória fácil sobre o pecado. O Evangelho de Jesus Cristo, a fé nele, não é algo automático, sem nenhuma participação humana. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que para eu adquirir a salvação eu tenho que ter participação? Não. Não no tocante à aquisição da fé, mas eu preciso ser santificado. E eu preciso crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí sim, para eu vencer o pecado, eu preciso lutar contra ele. E essa luta demanda força, dedicação, esforço. A crença de que a santificação é alcançada sem nenhum esforço é falaciosa. Não é verdadeiro. E eu vou mostrar para você, ou para vocês, alguns exemplos na Bíblia. Eu separei aqui alguns versículos e a gente vai colocar em ordem aqui, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, Tito e Romanos. 1 e 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, ó: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando-a no temor de... Olha o que diz o texto. Visto que temos essas promessas, aí ele diz, purifiquemo-nos. Quem se purifica? Você. Quem tem que buscar a santificação? Você. Quem tem que rejeitar o pecado? Você. Eu. Nós. Com que propósito? Para que você se aperfeiçoe. Para que eu me aperfeiçoe na santidade. Segundo versículo, por favor, Jamile. 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Aí ele diz o quê? Abstenham-se da imoralidade sexual. O que é que você tem que fazer para alcançar a santificação? Abster-se da imoralidade sexual. Como você se abstém disso? Não assistindo filme que não presta, não escutando o que não presta, não assistindo o que não presta, não levando o celular para o banheiro. Não tendo amigos que só levam você para baixo, que só derrubam você, que só levam você para o mau caminho. Quem faz isso é o Espírito Santo ou é você? É você, sou eu. Eu que tenho que agir, eu que tenho que fazer. Eu que tenho que buscar, eu que tenho que permanecer. Não é o Espírito Santo, é você. Mas tem mais. Próximo texto.
Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Você é dominado pelas suas próprias paixões? E aqui, quando a gente fala paixões, nós não estamos falando necessariamente em paixões sexuais, não. Mas estamos falando de qualquer paixão. Paixão pela comida, paixão pelo lazer e por tantas outras coisas que atrapalham a nossa fé, que atrapalham a nossa vida, que se intrometem no meio da gente, entre nós e o nosso Senhor e o nosso Deus. Nós devemos abandonar estas coisas. Mas tem mais texto. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Próximo, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O Senhor chamou você para quê? Para ser santo. Próximo, por favor. Acho que é Tito. Tito 2,13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à palavra de boas, à prática de boas obras. Próximo e último texto, Romanos. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é a vida eterna. É muito simples. Quer ser crente? Tem que querer ser parecido com Cristo, no mínimo. Quer ser discípulo de Cristo? Tem que andar em santidade, no mínimo. Quer ser cristão? Precisa ser cada vez menos parecido com você mesmo, no mínimo. Apesar da alta prioridade dada por Cristo, como vimos nos textos e pelas Sagradas Escrituras, a respeito da santificação, porque esse assunto, ele é visivelmente negligenciado nos púlpitos contemporâneos. Quanto tempo faz que você não ouve uma mensagem sobre santidade? Sobre a necessidade de ser santo? Pense aí com os seus botões. Agora me deixe me reportar um pouquinho para o meu passado, que consequentemente vai ser o seu também. Eu nem sou tão velho assim, eu cresci ouvindo sobre a necessidade de algumas coisas na igreja. E a primeira delas, sem dúvida nenhuma, disparadamente, era a santidade. Outra, consagração. Você fala em consagração hoje, parece um bicho de 7 cabeças. Pergunta quanto tempo as pessoas oram. Pergunta quanto tempo as pessoas jejuam, se jejuam. Pergunta quanto tempo as pessoas estão em sintonia com Deus. Em quanto tempo elas leem as Escrituras. Elas estudam a palavra. Faz uma pesquisa rápida. Eu cresci ouvindo a respeito de separação. Separação em relação ao pecado e em relação aos valores deste mundo. Quanto tempo faz que você não ouve um sermão, uma palavra dizendo que você precisa ser diferente do mundo, que você precisa estar separado dos valores desse mundo, não das pessoas. Porque a separação bíblica não é geográfica. Esse é um erro, esse é um equívoco que muitos cometeram. Mas é uma separação ética. Você está no meio deles, mas vocês não pertencem a eles. Vocês estão com eles e vocês os influenciam e não são influenciados por eles. Eles falam coisas erradas, eles riem de piadas torpes e você não. E você olha com a cara de paisagem e diz, não. Você não tem vergonha de expressar ou de professar a sua fé. Você é firme.
Meus amados irmãos, o fato é que a santificação recebia enfoque em todas as denominações biblicamente orientadas, quaisquer que fossem elas. Mas não é mais assim. E talvez, e só talvez, porque os pastores queiram ver suas igrejas cheias. Os protestantes históricos compreenderam que a principal obra do Espírito Santo do nosso Deus não era a produção de fenômenos espetaculares ou extraordinários. Porque a produção destes fenômenos não nos identifica. Porque quando formos nos encontrar com Cristo, dissermos, em teu nome expelimos demônios, falamos outras línguas, curamos enfermos. Ele dirá o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais eu nunca vos conheci. Logo, manifestar dons espirituais não identifica o crente. Os protestantes históricos compreenderam que a principal obra do Espírito Santo é, na verdade, santidade manifesta. Uma vez eu fui visitar uma jovem da igreja. Quando eu cheguei na casa dela, a mãe dela disse, ô pastor, eu queria muito falar com o senhor. Fazia um bom tempo que eu queria dar uma palavrinha com o senhor. Eu disse, pois não. Aí ela disse assim, desculpem, eu queria falar um pouquinho sobre sua ovelha. Eu disse, misericórdia. Ela disse, olha, essa pessoa que é sua ovelha, que diz que é crente, não me ajuda em casa, acorda tarde, dorme tarde, não lava uma louça, é extremamente preguiçosa, me responde mal, mas estava na igreja todo domingo. A principal obra do Espírito Santo na vida de alguém é a santidade que você manifesta na sua vida, nas suas ações, nas suas reações, no seu caráter, nos seus negócios, na maneira como você lida com o seu dinheiro. Na maneira como você lida com os seus negócios. A verdade da santificação, infelizmente, praticamente desapareceu da vida da igreja contemporânea. Infelizmente. Raramente ouvimos um pregador exortar o seu povo a se separar do mundo, a negar seus desejos carnais, ou mortificar o seu pecado. Eu já disse isso aqui algumas vezes e é chocante. Mas o que faz um crente assistir uma peça cujo tema é Monólogos da Vagina? Aí os crentes entram, sentam, começa a peça e os crentes estão lá. Você tem certeza que você é crente? Você não sabe separar alhos de bugalhos? Você não tem discernimento bíblico para saber o que você pode ouvir e o que você não deve ouvir?
O que você pode ver e o que você não pode ver. Aquilo que serve apenas para o seu entretenimento, mas é um entretenimento saudável, sadio. Precisamos ouvir mais, irmãos, sobre negar os próprios desejos. Precisamos ouvir mais sobre mortificar o pecado. O pecado que habita em você e habita em mim é o mesmo pecado que habitava em nossos tataravós. Com a mesma força, com a mesma intensidade. Nada mudou. Nós continuamos pecadores. A sociedade está mais mergulhada no pecado do que nunca. E se você não fizer a diferença no seu trabalho, entre a sua vizinhança, quem o fará? Se você não cortar o seu amigo, que diz que saiu com uma doidinha, e você sabe que ele é casado, e você fica calado, com a boquinha cerrada, e não faz nada. Em vez disso, em vez de negar os desejos carnais, mortificar o pecado, separar-se ética e não geograficamente do mundo, todos os anseios do coração humano egoísta estão sendo legitimados. Legitimados. Uma vez um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu tenho mais amigos fora da igreja do que na igreja, amigos de verdade. Eu digo: irmão, tem alguma coisa errada com você. Como é que eu consigo ter mais amigos fora da igreja do que dentro da igreja? Eu não estou dizendo que você tem que andar só com um crente, não. Eu não estou afirmando isso. Mas quando eu olho para a Bíblia nos ensina que aqueles que são, aqueles irmãos, aquelas pessoas que são extremamente amigas, que são mais achegadas do que irmãos, são da fé. Pessoas que têm um coração bondoso, pessoas que são disponíveis, pessoas que colocam você junto do Senhor. Infelizmente, todos os anseios do coração humano, egoísta, estão sendo legitimados. E ainda com a justificativa. Qual é a justificativa? Não, pastor, é porque o senhor sabe, né? A gente quer atrair as pessoas. Aí, para atrair as pessoas, vocês têm que fazer tudo o que elas fazem? Cantar tudo o que elas cantam? Assistir tudo o que elas assistem? Comer tudo que elas comem, beber tudo que elas bebem? Como assim? Você tem que negociar a sua fé. A pregação tem sido tolhida, a fim de que as pessoas se sintam bem. Elas se sintam bem com o seu estado pecaminoso, com quem elas são. E para lhes garantir que Deus gosta delas do jeito que elas são. Não, pastor, porque Deus ama o pecador. Deus odeia o pecado. As pessoas esquecem do Salmo 7. Olha o que diz o Salmo 7, versículos 11 a 13. Você vai lembrar. Deus é um juiz justo. Até aí nenhuma novidade. Um Deus que manifesta a cada dia o seu furor, a sua ira. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, porque diz que todos os dias Deus manifesta a sua ira, o seu furor. Aí olha o que diz o 12: se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o... Olha o que diz o verso 13: prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas inflamadas ou flamejantes.
Depois, quando você estiver em casa, leia o Salmo 5. Que você vai ver que Deus odeia o pecado. E que Deus odeia o pecador que não abandona o pecado. O que fazer então? O que fazer então? Permanecer fiel às Sagradas Escrituras. Chamar pecado de pecado e não de doença. Como? Como, pastor? Como permanecer fiel às Escrituras? Como é que eu faço isso? Conduzindo a sua vida, conduzindo o rebanho para longe do mundo. Meus amados irmãos, esse mundo não tem o que nos oferecer. Não queira fincar raízes nesse mundo. Não queira gastar mais tempo com o entretenimento, com o lazer, do que com as Escrituras, do que com aquilo que é eterno. Não gaste mais dinheiro com o que a traça pode corroer, e a traça comer e a ferrugem corroer, do que com o que é eterno. Como, pastor? Conduzindo o povo de Deus, a sua vida, o seu rebanho, para longe do interesse pessoal egocêntrico. Quantas igrejas já não dividiram, racharam? Quantos irmãos já não brigaram? Por causa do seu interesse pessoal egocêntrico. Porque o que tem que prevalecer é a resposta, é a visão, é a ideia, é a verdade dele ou dela. Como, pastor, permanecer fiel às Escrituras, conduzindo a sua vida, o rebanho, para longe da mera realização de desejos? As pessoas vivem para realizar os seus desejos. E a obra? E o trabalho? E missões? E o evangelismo? E o discipulado? E a pregação do evangelho? "24 horas por dia, tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu me empenho, tudo aquilo que eu me dedico, as especializações que eu faço, tudo que eu faço é movido, é motivado para que eu e a minha família realize todos os nossos desejos." O que eu faço para conduzir o povo de Deus à obediência das Sagradas Escrituras? Conduza a sua vida, conduza o rebanho do Senhor para longe de buscar e definir a vida apenas baseado em uma lista de desejos. Ser pai, ser mãe, ser o melhor profissional, ganhar melhor, ser mais preparado, ir para a Europa, assistir a Copa agora que está acontecendo dos clubes lá nos Estados Unidos. Aí o cara passa 24 meses pagando um pacote, que ele quer assistir a Copa. O ano que vem vai ter Copa do Mundo. Eu vou. Vai ser em 3 países ao mesmo tempo. Eu vou. Mas dizima? Não. Mas ele paga o pacote. É em dólar. É mais de 5 conto um dólar. Mas contribui? Não. Tem tempo para evangelizar? Não. Prega as Escrituras no trabalho? Não. Como assim? É porque a vida é motivada, a vida é orientada pelo coração pecaminoso e não pelo Espírito santificador. O que reina, o que palpita, o que pulsa no coração
é o desejo da carne. Eu tenho um desejo, não sei se eu vou conseguir realizar. Mas se eu não realizar, eu sei que na eternidade eu vou ver uma coisa infinitamente mais bonita do que qualquer coisa que eu vi ou presenciei aqui. Eu tenho muito desejo de conhecer a Suíça. Talvez um dia eu realize esse desejo. Mas você sabe quantas vezes o meu desejo de conhecer a Suíça vai dirigir a minha vida? Nenhuma. Não tem nenhum problema em ir para a Copa, irmãos. Não tem nenhum problema em ter um carro novo. Não tem nenhum problema em querer fazer alguma coisa melhor para a sua família. O problema é que o nosso coração, é que as nossas motivações, elas nos direcionam. Elas fazem com que todo o nosso talento, dinheiro, esforço, tudo seja voltado para aquilo. E a gente esquece do que é eterno. A gente esquece de olhar para o céu. Porque nós estamos tão fincados na terra, tão fincados no nosso coração, somos tão egocêntricos, tão humanos, tão amantes de nós mesmos, que nós não temos tempo para nada, não temos tempo para servir a Deus, porque nós queremos mais, porque nós precisamos mais. E aí eu invisto tanto naquilo que eu realmente não tenho. Mas por que eu não tenho? Porque o meu coração é adâmico, não é cristão, porque as prioridades estão em outro lugar. Busquemos o maior prêmio de todos. Apocalipse capítulo 3 e último versículo diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos. Você acha que é diferente hoje? Que não se contaminam, ou que não contaminam as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, porque são o quê? Dignos. O versículo 5 diz: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Este deveria ser o maior desejo de um crente. Você já imaginou a cena? Você na eternidade, diante do grande Deus eterno Senhor, que não pode ser visto por ninguém por causa do pecado, mas você está lá diante dele, diante do seu trono, e Jesus pegar você, puxar você pela mão, levá-lo até o trono do Deus majestoso e eterno e dizer: Pai, este é o meu irmão, o seu filho, o nome dele é Kleber Rodrigues de Lima, ele foi alcançado pelo meu sangue e ele está aqui diante do Senhor para servi-lo por toda a eternidade. Não existe bênção maior do que esta. O problema é que nós estamos nos consolando com migalhas, com o pouco que essa vida pode oferecer. Este é o maior prêmio de nossa soberana vocação, prêmio de valor infinitamente maior do que o conjunto de todos os tesouros deste mundo. Esta é a melhor razão para continuarmos a avançar em direção à meta do amadurecimento à semelhança de Cristo. Um dia, está diante do Deus eterno, porque você fez a sua parte, porque você quis ser como Cristo. Você é salvo para ser santo. Você foi chamado para ser santo. O Senhor o salvou, sem mérito nenhum da sua parte. E aí o que aconteceu? Você passou a viver uma vida entregue a Ele, querendo ser como Ele. Infelizmente, meus amados irmãos,
infelizmente, nós não temos visto no mundo hoje, no mundo atual, na contemporaneidade, nós não temos visto as pessoas querendo ser santas, as pessoas buscando a santidade. E é óbvio que eu estou generalizando. Mas nós precisamos disto. Nós precisamos buscar a santidade. As pessoas irão olhar para nós e irão verificar se Jesus Cristo está em nós. Se nós vivemos aquilo que nós afirmamos crer. A nossa fé precisa ser demonstrada. A sua vida precisa demonstrar o amor de Jesus, a compaixão de Jesus. E você só consegue fazer isso, como disse o pastor Igor aqui na sua ministração, se você permanecer nele. Mas se você permanecer com o seu coração voltado para dentro de si, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. A igreja evangélica brasileira cresceu muito, segundo o censo de 22. Mas a grande questão é, que diferença isso tem feito no mundo? Que diferença faz esta igreja nesta comunidade? Nós precisamos nos autoavaliar e até chegar a nos autocriticar e verificar, meus irmãos, se nós estamos fazendo alguma diferença na vida das pessoas, na vida da nossa comunidade, entre os nossos vizinhos, na nossa família. É muito melhor que você seja caçoado na sua família porque você quer ser certinho, crente, santo, pastor, do que por crente picareta, desonesto, que compra no cartão dos outros e não paga, que chama palavrão. A Escritura diz que se a gente sofrer como crente em Jesus Cristo, tendo a fé verdadeira, está de boa. Mas se a gente sofrer como assassino, como mentiroso, como adúltero, não. Aí é um problema seu. Precisamos pensar mais sobre isso. E durante várias semanas nós vamos estar aqui, incomodando os irmãos, falando com vocês, dizendo sobre isso, despertando você a ser mais parecido com Cristo. Até que o maior desejo da sua vida seja estar diante do Senhor, na eternidade, sendo apresentado ao Pai por aquele que lhe salvou. Que você não tenha vergonha de dizer quem você é. Que você não tenha vergonha de mostrar a sua identidade. Dizer que você é um cristão. Que você ama o Senhor. Que você respeita as pessoas. É por isso que você não faz isso, não faz aquilo outro, não diz isso, não diz aquilo, não assiste aquilo, não ouve aquilo outro. Vamos ficar de pé. Essas mensagens que temos pregado, elas são orientadas, ou são, melhor dizendo, direcionadas, primeiro, para você que já conhece a Cristo.
No entanto, não significa que você que ainda não tenha uma experiência real, pessoal e verdadeira, também não queira ser parecido com Jesus. Então, quero desafiar você nesta noite. Se você tem vivido uma vida que não tem sido lá essa Coca-Cola toda, a sair do seu lugar, pedir perdão a Deus. E não tenha vergonha do pastor, não tenha vergonha do irmão que está do seu lado. Sabe por quê? Porque para quem você deveria, ou a quem você deveria temer ou ter vergonha, você não teve, que é o Senhor. Então, se você tem negligenciado a santificação, eu queria desafiar você nessa noite a abandonar esse caminho, porque é um caminho de morte. Infelizmente, esta é uma ênfase à santificação que tem sido perdida. Porque o que muitos querem são igrejas cheias. Mas do que adianta ter uma igreja cheia, enorme, de pessoas que não amam o Senhor, que não tem como objetivo principal da sua vida ser parecido com Cristo? Do que adianta? De que não faz a menor diferença onde você está, no meio da sua família. Você fica com medo de ouvir o seu familiar dizer: lá vem tudo de novo, com essa história, com esse papo de crente. Qual é o problema disso? Não é muito pior chegar na eternidade e ouvir o Senhor Jesus dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Eu não sei quem são vocês. Mas Senhor, nós, né, chamamos o Senhor de Senhor, nós expelimos demônios. Eu não conheço vocês. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do nosso Pai. Que o Senhor nos ajude a sermos cristãos de verdade. Tenhamos 12 ou 110 anos, não importa. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. A geração que está se indo, de 60 para cima, 65 para cima, vai fazer muita falta. Porque era a geração que decorava textos bíblicos, a geração que vinha para a escola bíblica dominical, fosse ela no domingo de manhã ou no sábado de madrugada, que vinha, que pregava, que andava, que contribuía. E essa nova geração que está chegando, de pessoas de 50 anos para baixo, meus irmãos, elas não têm tempo para Deus, elas não têm contribuição para Deus, elas não contribuem com sua vida, elas não contribuem com seus recursos, elas não contribuem com seus talentos, elas não contribuem com seu tempo. E contribuem com o quê? Que o Senhor tenha misericórdia da igreja brasileira. E que o Senhor nos ajude a estarmos cada vez mais juntos, mais unidos. Um dando suporte ao outro, um ajudando ao outro. E se alguém cair, você estende a mão para levantar. E se você cair, alguém estenderá a mão para você levantar. Quando eu aceitei a Cristo, eu decidi aceitar o chamado do Senhor. Eu disse: Senhor, eu não estou aqui neste mundo a passeio. Eu não quero estar aqui nesse mundo a passeio. Eu quero estar neste mundo para fazer a diferença. Eu quero ser transformado à imagem do Filho de Deus, cada vez mais. Cada vez parecer mais com Ele, parecer menos comigo mesmo. É assim que tem que ser. Nós vamos orar agora. Aliás, vamos cantar um cântico. Enquanto estivermos cantando, se você tem negligenciado esse aspecto tão importante da sua salvação, que é o seu crescimento, o seu amadurecimento, a sua santificação,
Eu quero desafiar você a sair do seu lugar.